Eu sou Maria Eduarda, estou fazendo dupla com a Thalia, somos de mecatrônica do terceiro ano e hoje nós vamos trazer um pouco sobre a cultura hippie. Eu até tentei me caracterizar aqui um pouco, mas não saiu muito bem, mas vamos lá. Bom, para começar, a gente vai trazer um pouco do contexto histórico em que esse movimento surgiu. Foi bem assim. Imagina a gente viver nos Estados Unidos durante os anos 60, após a Segunda Guerra Mundial, onde tem muita tensão, também com o apogeu da Guerra Fria, e marcado também por muitas instabilidades políticas existentes no governo americano lá. E foi basicamente esse cenário que a juventude americana observou e também criticou por meio do movimento hippie, que foi considerado também um movimento de contracultura, porque ele se opôs a uma cultura tradicional ocidental, que era marcada pelo conservadorismo, pelo capitalismo, pela imposição religiosa e pelo consumismo. Sua origem se deu inicialmente na cidade de São Francisco, nos anos 60, como eu já havia dito. E era principalmente para criticar a guerra do Vietnã, qual tinha os americanos como os principais financiadores dessa guerra. E a principal forma de divulgação do movimento era através do protesto. O movimento hippie foi considerado como um movimento de contracultura, porque não demorou muito para que os jovens americanos que estavam desiludidos pelo que estava acontecendo na guerra do Vietnã se sentirem atraídos pelo esse discurso: paz e amor, não faça guerra. E foi por essa razão que o movimento hippie se encaixa nessa vertente de contracultura, pois discorda da cultura que está dominante. E eles ainda acreditavam que o consumo de drogas e alucinógenos abria a mente às novas possibilidades criativas. Então, era realmente uma contracultura. Eles também eram pacifistas e não gostavam da violência, não usavam violência. Eles valorizavam a paz entre os seres humanos e eram contra qualquer tipo de violência e guerras. E a gente pode ver isso até mesmo no discurso: faça amor, não faça guerra, paz e amor. Eles também eram antirracismo, eles participavam dos movimentos feministas, tanto é que o movimento hippie foi importante para as mudanças culturais e de comportamento. Até então, as mulheres ocupavam o papel de submissão ao homem e a sua principal função era cuidar dos afazeres domésticos. E foi nesse contexto de rebeldia proposto pelos hippies que eles começaram a queimar os sutiãs em praças públicas, porque simbolicamente significa que as mulheres não eram apenas um objeto sexual. E assim, o movimento feminista ganhou as ruas para dizer não ao machismo. E além de participar dos movimentos feministas, os hippies participavam também ativamente dos movimentos de direitos civis aos afrodescendentes. Também, como eu já havia falado antes, eles usavam drogas, eles faziam uso das drogas, faziam uso dos alucinógenos, porque eles acreditavam que por meio deles eles poderiam expandir os seus pensamentos, abrir a sua mente a novas possibilidades criativas e através dela até desenvolver a estética psicodélica, que se caracteriza pelo uso de cores fortes e referências à natureza. A estética deles, como eles se vestiam, quais roupas se vestiam e como era ele em geral, era geralmente com roupas coloridas, homem de barba e cabelo comprido, moça com flores no cabelo, música com violão e acampamentos. Eu até tentei fazer mais ou menos aqui como seria a moda hippie, vamos dizer assim. Não deu muito certo, mas eu tentei. E um dos objetivos deles, por meio disso a gente pode perceber que eles tinham como objetivo atacar o sistema, ou seja, uma sociedade que produzia miséria, violências e guerra, pregando sempre o amor livre, o respeito à natureza, o pacifismo e uma vida mais simples, sem preocupações consumistas, optando por uma vida comunitária em vez do individualismo.
Já sabemos que esse processo teve origem nos Estados Unidos e ele foi impulsionado por vários artistas e músicos, assim se espalhando por vários países do mundo. Por exemplo, os Beatles foi uma banda que surgiu nesse contexto do movimento hippie, sendo um dos grandes responsáveis pela difusão dessa contracultura em todo o mundo. Dentre os nomes importantes para esse movimento, nós podemos destacar vários músicos importantes que contribuíram a partir das suas lideranças para esse movimento hippie, como por exemplo Janis Joplin, Jimi Hendrix, Bob Dylan e até mesmo Jim Morrison. Partindo desse ponto, nós vemos que todos esses músicos fizeram parte de um festival chamado Woodstock, que foi muito importante para o movimento hippie, que era um festival que visava contribuir para a cultura hippie como uma forma de contracultura, e esse movimento ia em contramão das linguagens do Estado, que eram de família tradicional, e eles mostravam um repúdio a quem repudiava a liberdade. Aqui no Brasil, a gente pode citar músicos como Raul Seixas, que mesclava ritmos do rock com ritmos nordestinos, e suas letras eram compostas com o escritor Paulo Coelho, que falavam de outras eras, espaçonaves e criticavam esse mundo capitalista. A gente também pode falar de nomes como Gilberto Gil e Caetano Veloso, que reivindicavam uma nova forma de fazer música e letras cheias de simbologias. O movimento em si, como eu disse, chegou a alcançar vários países, pois era um movimento que foi muito difundido por vários musicistas e artistas por todo o mundo. Assim, nós podemos ver a influência que o movimento hippie teve em todo o mundo, ainda nos dias de hoje, como, por exemplo, nos movimentos que se perpetuam até hoje, como, por exemplo, Black Lives Matter, que, a princípio, o movimento hippie também teve essa raiz antirracismo. Também temos movimentos como o movimento feminista, o movimento LGBTQIA+, movimentos que ainda somam com essa contracultura do que seria uma comunidade tradicional, do que era a vida há vários anos atrás, e com isso nós sabemos que o movimento hippie acabou lá pelos anos 70, com a morte de vários líderes influentes, mas nós podemos ver que as suas influências se perpetuam até hoje, sendo um movimento que começou lá no final da Guerra Mundial, e até hoje nós podemos ver as suas influências. A gente sabe que o movimento não cumpriu os seus maiores objetivos, mas levantou várias bandeiras distintas que lutam, por assim dizer, ainda por ideais do que acham ser o certo. Muito obrigada por assistir até aqui. Esperamos ter explicitado para vocês o que foi o movimento hippie. Paz e amor!